Tem gente que viaja para descansar. Tem gente que viaja para esquecer. E tem gente que viaja sem saber direito o que está procurando e acaba encontrando algo que nem estava nos planos. Renata era do terceiro tipo, mas não sabia disso ainda quando fez as malas, comprou a passagem para Porto Seguro e avisou a todo mundo que ia precisar de uma semana só para ela. Sem agenda, sem compromisso, sem ninguém puxando conversa. O problema é que o mar não respeita plano. E nem certas pessoas. Tiago chegou na mesma pousada, 2 dias depois dela, com uma mochila nas costas e aquele jeito de quem se adapta a qualquer lugar sem esforço. Ela não prestou atenção de primeira. Ele prestou. E foi aí que tudo começou a complicar de um jeito que nenhum dos dois tinha comprado passagem para viver. Se você acredita que o amor aparece quando a gente menos espera, fica aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Porto Seguro em janeiro é daquele jeito. Sol pesado desde cedo, cheiro de protetor solar no ar, gente de todo canto do Brasil dividindo o mesmo pedaço de areia como se fossem velhos conhecidos. A pousada Maré Alta ficava a 200 metros da praia. Tinha varanda com rede em cada quarto e um café da manhã que os hóspedes comentavam por semanas depois de voltar para casa. Renata tinha chegado numa quarta-feira, escolhido o quarto do canto com vista para o jardim e estabelecido desde o primeiro dia uma rotina simples. Acorda cedo, toma café devagar, vai para a praia, volta no fim da tarde, lê na varanda até escurecer. Renata tinha 32 anos, era cabeleireira com salão próprio, num bairro movimentado de Belo Horizonte, e tinha chegado naquela viagem carregando o cansaço de 2 anos seguidos sem tirar férias de verdade. Era morena, cabelos lisos escuros na altura dos ombros, olhos castanhos escuros, sorriso fácil com quem ela conhecia e uma distância gentil com quem não conhecia. Não era de falar com estranho, não por timidez, mas porque simplesmente não via necessidade. Tiago apareceu na pousada numa sexta-feira de manhã, quando ela estava terminando o café. Tinha 36 anos, era representante comercial de uma distribuidora de produtos de limpeza em Belo Horizonte e tinha tirado 10 dias de férias pela primeira vez em quase 2 anos. Viajava sozinho com a mesma naturalidade com que respirava. Era alto, moreno claro, cabelo castanho escuro levemente grisalho nas laterais, olhos verdes que chamavam atenção antes de qualquer outra coisa. Tinha um jeito expansivo, mas sem exagero, daquele tipo que preenche o ambiente sem precisar ser o centro dele. Chegou na varanda do café com a mochila ainda nas costas. Pediu um suco, olhou ao redor para se localizar e seus olhos pousaram por um segundo em Renata. Ela estava lendo, não levantou o rosto. Ele ficou olhando um segundo a mais do que o necessário. Depois sentou numa mesa do outro lado da varanda e começou a conversar com o dono da pousada sobre os melhores pontos da região. Naquele dia na praia, Renata armou sua cadeira no canto de sempre, deixou as sandálias ao lado e a sacola com os pertences na areia perto dos pés. E ficou ali até o fim da tarde. Na hora de ir embora, passou pela beira da água para molhar os pés antes de subir para o calçadão, e a sacola aberta deixou cair um lenço de tecido que o vento levou alguns metros. Ouviu alguém chamar. Moça, caiu uma coisa sua. Virou. Era ele, segurando o lenço com uma mão, olhos verdes direto nos dela. Ela agradeceu, pegou e foi embora sem parar. Ele ficou parado no mesmo lugar por um momento, com um sorriso no canto da boca que ela não chegou a ver. A pousada servia jantar opcional 3 vezes por semana, e na sexta à noite, quase todos os hóspedes apareceram. Eram mesas compridas, daquele jeito que obriga todo mundo a dividir espaço com quem não conhece. Renata chegou cedo e escolheu um lugar perto da janela. Tiago chegou depois, com a pousada já cheia, e a única cadeira disponível ficava do lado dela. Ele perguntou se o lugar estava livre. Ela disse que sim, sem tirar os olhos do cardápio. Ele sentou, se apresentou. Ela disse o nome sem estender muito. A conversa poderia ter acabado ali, e ela claramente não estava fazendo esforço para que continuasse. Mas então o garçom chegou anunciando a bebida especial da noite,
uma caipirinha de umbu feita com fruta, trazida do sertão baiano por um fornecedor local. Tiago pediu uma sem hesitar, e ela olhou para ele pela primeira vez de verdade e perguntou, sem querer, se ele conhecia umbu de algum lugar específico. Ele disse que cresceu passando férias no interior de Minas com a família, e que umbu era coisa que ele tomava desde criança numa fazenda de parente. Ela disse que também era de Minas, de Belo Horizonte. Ele abriu um sorriso e disse que era de Belo Horizonte também. Ela franziu o senho levemente, como quem não acredita muito em coincidência. Ele falou o bairro. Ela falou o bairro dela. Os dois ficaram em silêncio por um segundo, processando o tamanho do mundo e o tamanho pequeno que ele às vezes insiste em ser. A conversa que se seguiu durou todo o jantar. Descobriram que moravam a menos de 4 quilômetros um do outro, que frequentavam a mesma padaria na avenida principal, sem nunca ter se cruzado, que tinham estado no mesmo show num parque da cidade no ano anterior. Renata relaxou aos poucos, sem perceber que estava relaxando. Tiago não forçou nada. Deixou a conversa fluir no ritmo dela, sem pressa, sem tentar encurtar nenhuma distância que ela não tivesse aberto primeiro. Quando o jantar acabou e os hóspedes foram se dispersando, ela disse boa noite de forma direta e foi para o quarto. Deitou na cama com o ventilador ligado e ficou pensando que era uma coincidência estranha e nada mais. Amanhã ia para a praia cedo, ia ficar no seu canto e ia aproveitar a semana do jeito que tinha planejado. Sozinha, em paz, sem complicação. Foi o que ela disse para si mesma. No sábado de manhã, Renata chegou na praia mais cedo do que de costume, escolheu um ponto afastado dos barracões mais movimentados e se instalou com o livro, o protetor e a garrafa de água apoiada na areia do lado da cadeira. Perfeito. Silêncio, mar na frente, ninguém do lado. Tiago apareceu 40 minutos depois. Não foi inteiramente planejado. Ele tinha pedido indicação de praia tranquila para o dono da pousada. E o dono tinha indicado exatamente aquele trecho. Quando avistou Renata, parou por um segundo, pesou a situação e foi montar sua cadeira a uns 3 metros de distância dela, sem chegar perto, sem acenar, sem forçar nada. Ela notou que ele estava lá. Voltou para o livro. 40 minutos de silêncio. Então uma criança, que corria pela beira das cadeiras, tropeçou e chutou sem querer a garrafa de Renata, que rolou pela areia e parou longe. Tiago levantou antes que ela pedisse qualquer coisa, foi até a barraca mais próxima, voltou com uma garrafa de água gelada e deixou na areia ao lado da cadeira dela sem dizer nada, só com um aceno de cabeça. Ela olhou para a garrafa, olhou para ele, que já estava voltando para o lugar dele. Disse obrigada. Ele disse de nada sem parar. Mais 20 minutos. Ela fechou o livro, olhou para o mar e disse sem virar totalmente para ele: você não precisa ficar do outro lado feito se tivesse aprontado alguma coisa. Ele olhou para ela. Ela estava olhando para o mar. Ele aproximou a cadeira devagar. Ficaram os dois de frente para o oceano por um tempo sem falar. E então a conversa começou de novo, daquele jeito que tem quando duas pessoas já passaram da fase de se apresentar. Ela falou do salão, de como tinha chegado naquele ponto sem planejamento, de como era administrar funcionário com a mesma mão que corta cabelo. Ele falou das estradas que percorria representando, de como vender era menos sobre produto e mais sobre entender o que a pessoa na frente precisava ouvir. O sol foi subindo, a maré foi mudando, e nenhum dos dois reparou na hora passando. Na volta para a pousada, caminhando pelo calçadão com areia ainda nos pés, Renata percebeu que tinha passado 4 horas na praia com um homem que não conhecia uma semana atrás e que não tinha sentido o tempo passar em nenhum momento. Isso a deixou quieta o resto do caminho. Não era um pensamento ruim. Era um pensamento que ela não sabia bem onde colocar. No domingo de manhã, Tiago perguntou se ela topava ir até o Arraial da Ajuda. Explicou que a travessia de catamarã saía cedo, durava uns 15 minutos, e que as praias de lá valiam muito a pena. Ela ficou um segundo antes de responder. Depois disse que sim. A travessia foi tranquila, com o vento na cara
e a água escura lá embaixo. As praias do arraial eram diferentes, mais selvagens, com aquela cor de água que parece inventada. Eles alugaram 2 cadeiras numa barraca, pediram água de coco e ficaram a maior parte do tempo em silêncio confortável, que é o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já passaram da necessidade de preencher o ar com conversa. Em algum momento da manhã, ele disse com cuidado, sem drama: "Você resiste muito." Ela olhou para ele. Ele não estava sorrindo nem forçando nada, estava só falando o que observava. Ela perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele disse que era a impressão que tinha, que ela parecia sempre pronta para encerrar qualquer coisa antes de saber onde ia dar. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse que não acreditava em romance rápido, que aquele tipo de coisa que começa numa viagem termina quando a mala é desfeita, que ela tinha visto isso acontecer com gente próxima e não tinha interesse nenhum em repetir o roteiro. Tiago ouviu tudo sem interromper. Depois disse, de forma simples: "Faz sentido. Mas a gente não mora na mesma cidade por acaso." Ela olhou para ele por um segundo mais longo. Ele não estava tentando rebater o argumento dela. Estava deixando o fato ali, no meio dos dois, sem forçar nenhuma conclusão. Ela não respondeu. Ficou olhando para o mar. Mas alguma coisa naquilo tinha entrado por uma fresta que ela não tinha percebido que estava aberta, e ficou ali, quieta, ocupando espaço durante a travessia de volta, durante o almoço, durante a noite inteira. Na segunda-feira, último dia completo dos dois na pousada, Renata acordou cedo e foi para a varanda com o café. Tiago já estava lá, com uma xícara na mão, olhando para o jardim. Eles se cumprimentaram sem cerimônia e ficaram um tempo em silêncio, cada um com seus pensamentos, como 2 pessoas que já têm costume uma da outra sem ter combinado ter. No fim da manhã, na praia de sempre, Renata ficou olhando para o mar com uma clareza que tinha chegado sem avisar durante a madrugada. Ela não acreditava em romance rápido. Continuava não acreditando. Mas o que tinha acontecido naquela semana não era rápido no sentido que ela temia. Tinha sido construído devagar, conversa por conversa, silêncio por silêncio. E o homem que estava do lado dela não tinha forçado nada em nenhum momento. Tinha chegado perto só quando ela abriu espaço. Tinha recuado quando ela fechou. Tinha esperado sem fazer disso um peso. Na hora do almoço, num restaurante de palha à beira da praia, ela olhou para ele do outro lado da mesa e disse, sem enrolação: "Eu não sei o que é isso que está acontecendo aqui, mas eu sei que não quero chegar em Belo Horizonte e fingir que não aconteceu nada." Tiago pousou o garfo. Olhou para ela com aquela tranquilidade que era característica dele. E disse, "Então não finge." Simples assim. Sem discurso, sem promessa grande, sem drama. Só aquelas 2 palavras que cabiam em qualquer tamanho de futuro que os dois quisessem construir. Na terça-feira de manhã, os dois fizeram o check-out juntos. Tiago tinha comprado passagem com escala em Salvador, que saía mais cedo. O voo de Renata era direto e saía 2 horas depois. No saguão do aeroporto, antes de ele entrar na fila do embarque, parou, virou para ela e perguntou se ela conhecia um restaurante mineiro que ficava perto da padaria que os dois frequentavam. Ela disse que sim. Ele disse que queria marcar um jantar quando os dois estivessem de volta. Ela disse que sim de novo, dessa vez sem hesitar. Ele entrou na fila com a mochila nas costas e ela ficou parada no saguão, olhando por um segundo antes de ir procurar um café. No avião de volta para Belo Horizonte, Renata encostou a cabeça no assento, olhou pela janela para o céu aberto lá fora e pensou que o mar tinha uma capacidade estranha de baixar a guarda da gente, e que às vezes baixar a guarda era exatamente o que precisava ser feito. Renata não mudou de opinião sobre romance rápido. Ela só percebeu que o que tinha acontecido em Porto Seguro não era rápido. Era real. E Tiago não tentou convencê-la de nada. Só ficou perto do jeito certo, no momento certo, sem forçar nenhuma porta que ela não tivesse aberto por conta própria.
Às vezes, o amor não pede passagem, ele só aparece quieto e espera você decidir o que fazer com ele. Se essa história tocou em algo que você carrega, deixe o seu like, ele ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque toda semana tem história nova aqui no Amor Sem Roteiro. Até a próxima!